Bem-vindos a mais um episódio dos Inovadores. O setor da defesa mundial atravessa uma transformação profunda, com investimentos massivos a serem direcionados para sistemas não tripulados de drones de nova geração. A startup portuguesa Beyond Vision posicionou-se na linha da frente desta nova tendência, desenvolvendo esta tecnologia crítica que já é utilizada pela Marinha e pelo Exército Português e países da NATO. Entre a inovação desenvolvida em Portugal e um investimento a rondar os 50 milhões de euros para infraestruturas industriais nos Estados Unidos e no Canadá, a empresa afirmou-se como um player de referência internacional. Para entendermos os bastidores deste crescimento, recebo hoje Dário Pedro, CEO e cofundador da Beyond Vision. Dário, bem-vindo aqui aos Inovadores. Boa tarde, obrigado pelo convite. Então conta-nos lá, como é que alguém entra no mercado de drones de alta performance, autónomos, como é que isto acontece? Posso contar um bocadinho a história, embora não tivesse um plano muito detalhado para chegar onde chegamos hoje em dia. Inicialmente começámos a fazer alguns projetos de inovação europeus, numa primeira fase muito aliado ao que eu estava fazendo no meu doutoramento, que era algoritmos de inteligência artificial para drones, tudo no setor civil ainda, e tudo numa vertente de software. Na altura tínhamos projetos que necessitavam de drones autónomos com 5G e como não haviam drones no mercado com 5G, isto foi em 2018, começámos a fazer os nossos primeiros protótipos, em que eram basicamente conjuntos de peças ligadas com módulos 5G, e fizemos a inauguração em Aveiro da primeira torre de 5G e operámos um drone nesse evento. E a partir daí iniciámos uma linha de desenvolvimento de drones, uma fase inicial muito ligada a projetos, e após a invasão da Rússia à Ucrânia fomos desafiados a entrar no setor da defesa. Numa fase inicial, como não existiam linhas de desenvolvimento para drones de todo, ainda não há, para o setor civil, optámos por seguir as guidelines de desenvolvimento da NATO, e isso facilitou depois a entrada no setor de defesa, honestamente por sorte, e desde que entramos tem sido realmente uma parceria muito boa. O feedback das forças militares portuguesas é muito útil para o desenvolvimento de produto, e agora com os investimentos têm estado a ser feitos sobretudo na Europa na defesa, mas um pouco pelo mundo todo, o setor tem vindo a crescer, e alinhado a isso, a Beyond Vision também tem crescido bastante. Portanto, vocês basicamente entraram na hora certa dentro desta área. Que tipo de drones é que vocês exatamente têm e qual é aqui a mais-valia deles comparativamente, se calhar, com outros que existem no mercado? Nós começámos pelo setor de desenvolvimento de software e depois começámos a desenvolver drones multirotores, ou seja, mais parecidos com os drones que tipicamente as pessoas compram numa FNAC ou numa Vorten, mas de ligeiras maiores dimensões e com características mais militares. E o nosso segundo produto desenvolvido a nível de drones foi um drone de asa fixa e multirotor, ou seja, ele consegue descolar e aterrar verticalmente e depois no ar consegue transitar para voo em asa, e assim tem uma endurance, um tempo de voo muito mais elevado. Mas a Beyond Vision não é uma empresa só de drones aéreos, e estamos no nosso pipeline de desenvolvimento a olhar para outros tipos de drones, como por exemplo drones submarinos, e toda a parte de software que nós desenvolvemos é agnóstica do tipo de drone, ou seja, ele permite controlar qualquer tipo de sistema, qualquer drone não tripulado, câmaras que estejam bodycams ou instaladas em qualquer localização. E atualmente somos mais conhecidos pelos drones aéreos. Também é mais fácil, a nível de marketing e de visualização, demonstrar um equipamento a operar do que propriamente o software, mas no core da empresa temos muita coisa desenvolvida para sistemas não tripulados de uma forma genérica. Então vamos aqui por fases. Primeiro olhar para falar sobre o tal dito drone que tem a capacidade de fazer um levanta-voo verticalmente. Sim. Não precisa de rampa de lançamento e depois a asa vira. Todos os drones descolam e aterram verticalmente. Os multirotores têm 4 rotores, não têm asa nenhuma. Sim, só que eles têm aquelas pás que rodam, que giram à volta. Rotativas e descolam a terra verticalmente, e depois pode-se operar para onde se quiser, e se o operador não tocar nos comandos, ele fica estático no ar numa determinada posição. O outro é igual. Os de asa que parecem quase aviões, não é? Sim, mas também tem um sistema com 4 rotores,
por isso ele também consegue descolar e aterrar verticalmente, mas usa esse sistema sobretudo para descolagem e aterragem, e quando está no ar liga o motor traseiro e depois faz uma transição para voo em asa, e as propelas, ou seja, as hélices, digamos assim, do drone, ficam alinhadas com o escoamento para não perturbar e não causar arrasto e não diminuir aqui a capacidade. E em termos de diferença de autonomia, há uma diferença muito grande deste Atualmente tipo de é ligeiramente o dobro da autonomia, ou seja, o nosso multirotor voa cerca de 90 minutos sem payload, e o nosso drone de asa voa 3 horas, ou seja, 180 minutos. E os drones têm sido, tipicamente, só são utilizados por estas instituições militares, ou também vocês têm aquilo que se chama o dual use, que é: eu sou um civil e também preciso dos vossos drones para outra tecnologia qualquer? Nós somos claramente uma empresa dual use, ainda temos muitas vendas fora do setor militar, digamos assim. Só começámos a fazer vendas para o setor de defesa em 2022, e o setor civil é bastante mais dinâmico e rápido, digamos assim, do que o setor militar. A vantagem do setor militar, sobretudo na Europa aos dias de hoje, é a permeabilidade que eles estão para testes e inovação, ou seja, é muito mais fácil testar novos sistemas com órgãos de defesa, diga-se Marinha, Força Aérea, Exército, do que no setor civil, que atualmente a regulamentação é muito pesada e é muito complexo experimentar novos sistemas no setor civil. E depois, a nível económico, com todo o investimento está a ser feito em defesa, quando existem compras em defesa, são compras de grandes volumes, por isso representam uma faturação superior. Mas ainda temos muitos clientes do setor civil, por exemplo, em Portugal, a EDP e a REN, em que trabalhamos quer a parte de inspeção, quer a parte de instalação de nova rede. Quando houve as tempestades, também trabalhámos com eles para tentar perceber qual é que era o estado da rede elétrica e como é que se poderia mais rapidamente voltar à normalidade. E temos bastantes outros use cases do setor civil. Os vossos drones não têm capacidade de levantar material, portanto é mais uma questão de observação? Ou também capacidade de levantar material, ou seja, na parte dos multirotores, um dos drones leva 6 kg e depois tem uma versão com capacidade de maior carga que leva até 11 kg. O que, por exemplo, para a instalação de linha, para os cabos-guia, sobretudo, é possível. Também já fizemos vários exercícios de logística pura e dura, ou seja, fizemos um projeto na Alemanha em que tenha várias estações, ou seja, eram drone ports, como lhe chamaram, e os drones eram comandados a partir da nossa plataforma cloud, a VXstream, e tinha rotas pré-programadas entre esses portos. E a 600 km de distância, quando eles tinham uma câmara à volta do drone port, quando viam que havia condições para o drone escolar, ou seja, não havia ninguém perto do drone, davam ok, o drone fazia a viagem totalmente autónoma entre esses pontos, e aquilo eram pequenas regiões com maus acessos, eram tipo aldeias na Alemanha, e assim conseguiam facilmente transportar produtos para essas aldeias. Mas sempre com esse limite de capacidade de 11 kg. Exatamente, sim. Okay. Em termos de peso financeiro, agora aqui falando, qual é a diferença que vocês têm aqui militar versus civil? Consegues dar essa informação? Ou seja, até o ano passado nós tínhamos mais vendas no setor civil, a rondar 70% civil, e atualmente está-se a inverter claramente, e deve atualmente estar perto dos 80-90% setor de defesa militar. Pois, imagino. Agora, voltando aqui ao vosso drone, tu há pouco falaste da parte física propriamente dita, e agora também falaste do vosso algoritmo, e explica-me aqui, dá-nos aqui um bocadinho de insight o que é que isso realmente é. Então, basicamente temos a nossa plataforma cloud, que é a VXstream, que é uma plataforma agnóstica do tipo de drone, ou seja, pode integrar qualquer tipo de drone e não precisam de ser drones aéreos. E permite... Mas tem que ser drones beyond vision? Não, ou seja, nós já integramos muitos drones de parceiros e tivemos outros parceiros que também só adquiriram a plataforma, e eles próprios fazem a integração dos drones na plataforma. E ela permite uma panóplia de opções para sistemas não tripulados. As mais conhecidas é o comando e controlo em tempo real, ou seja, a pessoa pode estar a partir de qualquer parte do mundo, e se um drone estiver conectado a esta plataforma pode comandá-lo. E o drone pode estar conectado por 5G, pode ser um drone aéreo, pode ser um pequeno robô terrestre,
e se tiver, pode ser controlado, pode estar ligado por Starlink, pode ter um link para o robô normal e 1 para 1, e depois estar ligado por algum tipo de comunicação à cloud. E também permite fazer esse comando em tempo real. E depois tem uma componente muito forte de processamento de dados, em que permite fazer quase a fusão de diferentes tipos de fontes de dados, quer seja dados de mapeamento, com câmaras normais, multiespectrais, lidares, consegue correr algoritmos de AI em cima desses dados, sempre, por exemplo, no setor da agricultura, perceber que áreas é que podem ter problemas com uma imagem multiespectral, ele consegue fazer essa análise. No setor de postos de média e alta tensão, consegue detectar preliminarmente em imagens possíveis problemas, ou seja, foram criadas para diferentes áreas algoritmos específicos para tirar mais valor dos dados que, no nosso caso, os nossos drones recolhiam, mas depois aquilo pode ser portanto, criaram pode recolher dados de qualquer fonte de dados. Portanto, basicamente vocês criaram um segundo vertical ao fim e ao cabo, que é essa plataforma ao fim e ao cabo. Na realidade essa plataforma apareceu primeiro que os drones, mas sim, ou seja, inicialmente nós começámos com uma empresa de software e a desenvolver esta plataforma, e com os projetos que começámos a ter de drones, integrámos os drones nesta plataforma. O setor dos drones tem estado a crescer bastante mais, mas muitas vezes o fator diferenciador e o que nos faz aportar mais valor é esta plataforma estar integrada com os drones. Não é? Exatamente. Os vossos clientes, maioritariamente, então, tirando a parte militar, que já percebemos que está a crescer a olhos vistos, do lado dos clientes privados, os vossos clientes serão então este tipo de grandes empresas que precisam deste tipo de infraestrutura, é isso? Em termos nacionais e internacionais, qual é o peso e que tipo de clientes é que vocês têm? Maioritariamente são clientes internacionais, sobretudo porque em Portugal é muito complexo, sobretudo estes drones com mais alguma dimensão, conseguir fazer operações, ou seja, sem ser algo super simples e totalmente banal e inútil para linhas para negócio, que é voar um drone a poucos metros em linha de vista. Todos os outros possíveis linhas de negócio, honestamente, estão totalmente bloqueadas. Ou seja, se não estão bloqueadas, existem caminhos de pedir permissões, mas essas permissões são tão complexas de se obter que o esforço para se obter não justifica normalmente o negócio. Isto em Portugal. Lá fora é mais permeável e é mais fácil. Temos diferentes tipos de negócios, desde parte do oil and gas, mais no Médio Oriente. Tivemos um projeto muito interessante de monitorização de uma espécie em vias de extinção, que cobriu o norte da África e os países do Médio Oriente. Tivemos projetos de logística, já trabalhámos em portos, a parte de energia, ou seja, postos de média e alta tensão, parte de construção, ou seja, os drones são feitos para conseguir aportar valor a diferentes tipos de áreas de negócio. Para quem não está dentro do tema, eu percebi o que é que tu quiseste dizer relativamente à dificuldade de levantar drones. Nós aqui na RTP também utilizamos por vezes drones e é sempre um stress. Dá-nos aqui o teu input. Para quem não conhece a área, o que é que tu quiseste realmente dizer com isso? Então, em Portugal, normalmente, quando se quer operar fora da linha de vista, e é uma área muito cinzenta o que é realmente linha de vista, mas assumindo que linha de vista é 1 km, tem que se pedir um pedido especial e normalmente fazer uma análise de risco, chamado SORA, e depois é algo não... Como é que é de explicar de uma forma simples? Não estruturado, ou seja, cada caso é um caso, cada caso tem que se quase definir a análise para esse caso, porque são processos que demoram muito tempo a ter aprovação e, sobretudo, quando se quer fazer operações mais rotineiras em zonas diferentes. Se for na mesma zona, existem mecanismos mais simplificados para se conseguir obter, mas se for em zonas diferentes é realmente muito complexo seguir essa via, até porque depois não existe nenhuma forma de facilmente estimar quanto tempo é que vai demorar com 100% de garantia até se ter uma autorização para se realizar essa operação. Isso para o negócio é das piores coisas que pode acontecer. Ou seja, quando soubéssemos sempre que em 2 meses teria-se uma decisão, era programar sempre com 2 meses de antecedência. Quando não se sabe, é o pior dos casos. E é uma incógnita total. Ou seja, sim, claro. E quando se vai programar pessoas, recursos, alocação financeira para um determinado negócio, tem que se conseguir planear as coisas. No estado atual é muito complicado fazer isso em Portugal. Nós já tivemos muitos projetos interessantes. O caso, por exemplo, do que quisemos fazer na Alemanha, tentámos replicar em Portugal
e gastámos tantas horas a tentar executar o projeto, chegou uma altura dissemos, ok, isto não vale a pena, estamos a perder esforço e dinheiro, mais vale focar-nos noutras áreas, porque vai ser uma perca de... É uma luta inglória, não é? Perca do nosso tempo, mas basicamente esse esforço pode estar a ser canalizado para outras áreas que têm mais retorno. Sim, muitas vezes quando nós falamos da burocracia portuguesa que atrasa projetos e atrasa o desenvolvimento, este se calhar é um dos casos mais gritantes, ou pelo menos gritante aqui na vossa área. Sim, claramente. Aqui, sobretudo no setor civil, é muito, muito bloqueante a nível de desenvolvimento para nós, mas depois também todas as outras empresas que querem fazer negócio com drones, caso da RTP para gravações, mas isso até é capaz de ser os casos mais standardizados e simples. Sim, sim. É completamente Sim, bloqueado. Assim já é o que ou seja, é. se quiseres fazer uma coisa que claro. nunca ninguém fez, hoje em dia é quase impossível. Ou seja, experimentar uma ideia de 3 drones transportarem uma peça qualquer. No nosso caso, imaginando uma peça de 20 kg, queremos usar 3 drones para transportar. É quase impossível conseguir uma autorização para isto, mesmo que seja num sítio remoto e que represente zero perigo para pessoas. E isso bloqueia o avanço tecnológico, e depois olhamos para outros países, casos mais extremos, China, estão a avançar nestas áreas a uma velocidade estonteante, porque realmente têm tudo facilitado para conseguir estes desenvolvimentos. Sim, mas pelo menos, pelo que eu percebi, na Alemanha conseguiram fazer projetos desses. Na Alemanha conseguimos, e o caso da Alemanha é mais gritante porque supostamente Portugal e a Alemanha seguem a mesma regulamentação que a da EASA, que é a europeia. Mas depois cada país tem algo diferentes. A dizer. Exato. Supostamente as regras são as mesmas, só como elas também são cinzentas, depois como cada país as executa é diferente, o que leva a Alemanha, neste caso, está com um mindset mais de fazer as coisas acontecer. Os projetos avançam mais rápido, e em Portugal não. Então, olha, agora vamos perceber aqui o vosso modelo de negócio. Vocês vendem só o drone, ou vendem o drone com um extra se a pessoa se quiser ligar à vossa plataforma? Pelo que eu percebi, também há a possibilidade de haver alguém que tenha drones e só se queira ligar à plataforma, e se calhar também há de ser um modelo de negócio. Explica-me aqui um bocadinho como é que isso funciona. Então, nós, a nível de modelo de negócio, temos várias vertentes. A de venda direta, normalmente, é o drone com algum equipamento que o cliente seleciona, por exemplo, o payload, diga-se a câmara ou o mecanismo de segurar componentes. O payload é a carga que o drone vai levar. A carga que o drone vai levar, seja para mapeamento, monitorização, são extras. Mecanismos de comunicação mais para o setor militar também são extras. E depois, normalmente, damos formação com a venda dos drones. É um pacote, e normalmente a plataforma nesses casos é oferecida. Depois temos a componente de serviço, que para muitas empresas, sobretudo quando não têm estrutura de operações de drones, é preferencial. Ou seja, se é uma operação que gastam 10 mil euros mês para fazer, se com drones sabem que se vão gastar 5, é quase uma decisão sem grande dificuldade racional para avançar para a mesma, se tem os mesmos resultados e não tem que estar a montar estrutura, não tem que estar preocupados com seguros, autorizações, e a operação fica do nosso lado. Temos equipas de pilotos para vender isso como um serviço. E depois uma terceira, e esta tem um valor de negócio para nós muito mais baixo, que é realmente só vender a plataforma isolada, e depois o parceiro integra na plataforma o que quiser e gera o seu negócio como quiser. Vocês começam em Portugal, mas neste momento estão espalhados já a nível mundial? Sim. Têm equipas espalhadas mundial também, ou é tudo centrado aqui em Portugal? Atualmente temos pessoas no Brasil, e no Brasil temos escritórios próprios, nos Estados Unidos, alguns países da Europa, e basicamente é. E os pilotos, disseste que vendias serviços, os pilotos são funcionários vossos? Se, por exemplo, na Alemanha necessitarem de pilotos, vocês depois têm pilotos locais, ou têm tipo alguma parceria com alguma empresa? Como é que isso funciona? Sim, em muitos países europeus temos parcerias com empresas que eles próprios usam pilotos dessas empresas para projetos que fazemos conjuntamente. Mas também muitas vezes na Europa locais, fazemos, sim, mas muitas vezes fazemos com pilotos também nacionais. Que vão lá trabalhar. Estão lá uma temporada e trabalham 2, 3 semanas no país onde é o projeto, e depois regressam. Bem, como eu falei no início, vocês, e como já tu também próprio mencionaste, neste momento vocês já têm muitos contratos aqui com empresas militares, Portugal e países da NATO.
Quais são aquelas exigências mais apertadas que começam a sentir a partir do momento em que entram na área militar? Eu também tinha muito esse mindset quando começámos, que a área militar tem exigências muito mais apertadas, mas se calhar também foi o setup que nós nos exigimos aos estándares de qualidades que nós exigimos a nós próprios, que não sentimos que fosse muito mais apertado, chamemos-lhe assim, o setor militar comparado com o setor civil. E sobretudo para esta área que são novos sistemas, mais uma vez, os setores militares têm sido muito mais permeáveis a nova tecnologia, experimentação de novos sistemas, até muito mais do que o setor civil. A compra e o procurement é lento, sobretudo para uma burocracia instalada, mas sobretudo testes e início de uso de novos sistemas tem sido algo bastante descomplicado. Eu agora pego aqui na tua deixa da compra e do procurement. Como é que uma startup que quer as coisas avançar rápido consegue lidar com a compra e o procurement de entidades públicas, as portuguesas e também as estrangeiras, que se calhar eu não sei se há aqui grande diferença, e já agora aproveito para te perguntar se vês diferença também em Portugal e o resto da Europa, e uma vez que vocês já estão a entrar nos Estados Unidos e no Canadá e no Brasil, que diferença é que tu vês? A única diferença que eu vejo entre Portugal e os outros países é que todos os países tendem a ser muito protecionistas de comprar nacional, no setor da defesa. E sobretudo na Europa isto é algo muito, muito, muito instalado, e muitas vezes é muito difícil conseguir vendas noutros países da Europa. Nós temos estado sobretudo a tentar fazer parcerias com empresas locais para conseguir levar uma solução que seja um mix quase nacional e portuguesa. Mas é complexo nesse sentido. A nível financeiro, a velocidade do procurement, nós numa fase inicial defendíamos, entre aspas, mais mantendo uma parte civil muito, muito ativa, que quase que preenchia os blocos quando não tínhamos vendas no setor militar. Agora que já temos mais frentes abertas, pois mesmo que elas demorem muito, elas acabam por cair umas a seguir às outras, por isso o trabalho acaba por ser mais contínuo, digamos assim. Já entraram aqui numa lógica de fábrica, não é? Elas agora vão começar a entrar. Embora seja sempre complexo gerir estas flutuações de pedidos, mas faz parte do nosso trabalho, digamos assim. Vocês vão criar infraestrutura, ou seja, vão criar uma fábrica nos Estados Unidos, correto? Certo. Como é que se arranja dinheiro, neste caso 50 milhões de euros, se não me engano, ou rondar os 50 milhões de euros para fazer este investimento? E como é que, se eles querem comprar tudo nacional, como é que uma empresa portuguesa consegue entrar nos Estados Unidos? O motivo de nós avançarmos para esse espaço nos Estados Unidos é exatamente por eles quererem comprar nacional. Ou seja, mas mais do que comprar nacional, eles já há uns anos para trás começaram a banir praticamente todos os equipamentos chineses, que tinham mais de 90% da cota de mercado nos Estados Unidos, o que deixou um buraco enorme para ser preenchido. E embora em equipamentos muito complexos e mais avançados, como caças e entre outros, Estados Unidos seja muito avançado, neste setor dos drones não está assim tão avançado. Por isso criou-se ali quase um buraco de negócio, e nós, em parceria com uma empresa local, conseguimos um contrato bastante relevante para as forças policiais, ou seja, não é defesa, mas chega a algumas leis de procurement semelhantes às defesa, e nós planeamos em algumas fases este crescimento nos Estados Unidos, em que a primeira é esta, realmente conseguir contratos e começar a ter os primeiros clientes, chamemos-lhe assim, os primeiros deployments lá. Depois vamos começar um espaço em que vamos começar a contratar equipas para dar suporte e aumentar a nossa presença e vendas nos Estados Unidos, e depois numa terceira etapa aí sim vamos começar a replicar parte da nossa produção lá. E a nível de ramp-up financeiro, parte das vendas que vamos ter lá também vão suportar este crescimento e investimento lá. Ou seja, mas neste momento você já tem um contrato assinado, ou não? Sim, temos um contrato com entregas a 3 anos. Ou seja, temos próximos 3 anos com entregas anuais, que já nos permite grande parte do cash flow que vamos precisar para o espaço lá. E também temos negócios nossos que vão ajudar a entrar lá com mais força, chamemos-lhe assim. Mas vocês vendem
para o lado civil, já vendem coisas para os Estados Unidos? Já vendem equipamentos e drones e software e tudo mais nos Estados Unidos? Ou seja, este contrato, o que nos vai permitir fazer, que vamos começar as entregas no final deste ano. Até agora já tivemos vendas para lá, umas coisas pontuais, nada com grande volume de negócio, mas o que nos vai permitir fazer é começar a distribuir por praticamente todos os estados dos Estados Unidos drones para as forças policiais. Ou seja, aquilo basicamente é um drone 911 em que, quando há uma emergência, quase todas as bases vão ter um drone, e o drone é o primeiro a ir à localização da emergência, verificar o estado, perceber que equipas é que se tem que dirigir ao local e depois acompanhar um pouco a cena. E depois o drone tem algum tipo de inteligência associada? Ou seja, consegue perceber o que é que se está a passar e dar essa informação, ou apenas chega lá e começa a gravar a imagem e está a fazer o feed da imagem, enviar a imagem para Uma para a primeira esquadra? fase será manual, ou seja, qualquer operador com autorizações há de ter um tablet ou outro tipo de dispositivo ou telemóvel que pode ver o vídeo do drone. Alguns vão podê-los controlar usando um telemóvel ou o que for, ou o que tiverem à mão. Isso tudo assente na nossa plataforma e alguns algoritmos que o nosso parceiro está a fazer. Nós já temos muitos algoritmos do setor militar para trackings e identificação do que se passa na cena, eventos que podem ser mais problemáticos, e depois caso a caso vamos configurar com as necessidades. E também, como temos esta equipa de desenvolvimento de software, também temos a capacidade, se houverem pedidos específicos deles, fazer quase o desenvolvimento à medida para eles. Vocês, além de entrar nos Estados Unidos, também vão entrar no Canadá, certo? Uhum. Como é que o que é isto da O vossa entrada Canadá no é uma Canadá? estrutura muito diferente e plano do que estamos a fazer nos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos, mais estrategicamente para nós, era um país que nós queríamos entrar e fizemos algum trabalho para conseguir entrar. O Canadá aconteceu de forma mais inesperada. Ou seja, houve um parceiro, que é a Arcanus, que tem bastantes contratos na área da defesa, e muitos desses contratos requeriam drones. Eles não têm produção de drones, então fizemos uma parceria com eles para fazer parte da produção no Canadá, porque eles também estão a aumentar muito o investimento em defesa. E nas instalações deles vamos treinar o pessoal deles a montar os nossos drones, e depois vamos dividir parte da receita das vendas no Canadá. Vocês agora, ao estarem a entrar no Canadá e nos Estados Unidos, acabam por ficar a pertencer ao ecossistema que se chama Five Eyes, que eu não sabia o que era, vim agora a saber há pouco tempo, e que supostamente tem os padrões de segurança de equipamentos mais elevados do mundo. Isto é verdade? E tu vês diferença entre pertencer ou vender equipamentos para um país da NATO e vender equipamentos para um país pertencente aos Five Eyes? É mais para alguns projetos estratégicos, ou seja, por exemplo, aos Estados Unidos não entramos nenhum projeto que tenha algumas constraints mais apertadas, por isso. Para o Canadá ainda não sentimos isso, mas o nosso parceiro também pode estar a tomar mais conta disso, digamos assim, Exato. do que propriamente nós estamos a fazer. Nós também já estamos a trabalhar no UK, que pertence ao mesmo grupo. Exatamente. Mas até agora não tivemos nós próprios, no nosso próprio equipamento, que fazer alterações significativas por isso. Qual foi assim, o maior obstáculo técnico que vocês já tiveram até agora e que tu queres evidenciar que não seja segredo de Estado? Não. A nível tecnológico, talvez não que fosse super complexo, ou seja, acho que já fizemos coisas bastante mais complexas, mas tivemos sobretudo dois desenvolvimentos que deram muito mais trabalho e problemas do que esperámos. O primeiro foi as boards de power dos nossos drones, porque por desenho elas têm mecanismos para se ligar, desligarem, permitir que algumas correntes não circulem para alguns lados da board para poder usar os drones com tetra, ou seja, os nossos drones têm a capacidade de estar ligado por um cabo e estar em contínuo a operar. São aqueles drones que têm o cabo de fibra óptica? Eles podem também ter um cabo de fibra óptica, mas é mesmo um cabo de power, ou seja, cabo de alimentação. Sim, mas é um cabo super fino, quase da grossura de um cabo de fibra óptica, de elevada tensão e de baixa corrente, e que permite dar energia ao drone, ele estar a trabalhar em contínuo. Mas esses tipos de sistemas normalmente não podem receber correntes inversas, e se os motores
por ventos ou outras coisas deixarem de fazer força, isso poderia acontecer, ou seja, ser o drone a regenerar energia, como um carro quando trava regenera energia e gerar energia para esses sistemas e queimava o sistema. Ou seja, nós tivemos de desenvolver a eletrónica para isso, que uma primeira instância não parece tão complexa, mas quando essas eletrónicas falham, normalmente mandam um drone ao chão. Certo. E houve muitos drones que caíram em fase de desenvolvimento por isso, e foi algo complexo de aceitar e foi algo complexo de desenvolver. Também era uma altura que tínhamos menos capacidade económica e a minha equipa muito mais pequena, numa fase mais inicial, e foi complexo por isso. Depois houve outro desafio, que foi a integração de switch na própria eletrónica do drone, ou seja, estamos todos muito habituados a usar switches comerciais. A maior parte deles, diria 99% dos que usamos, usam chips chineses, e nós quisemos que só tivéssemos chips não chineses nos nossos drones, e isso foi muito, muito desafiante. Isso é um problema que pode parecer óbvio que quem olha de fora, mas ter a 100% configurado e integrado nos drones foi muito mais desafiante do que pode parecer à primeira instância. Portanto, todos os vossos equipamentos, quando dizes switch, estás a falar dos componentes todos e dos não, módulos mesmo um switch, tipo um router que se tem em casa. Ou seja, o nosso drone não tem as portas e o tamanho no router, mas todos os componentes deles têm ligações, e os payloads que nós colocamos, ou seja, as cargas que nós colocamos, quer sejam câmaras, câmaras visíveis, câmaras multiespectrais, entre outras. Nós, como quisemos que o drone fosse agnóstico dos payloads, criámos protocolos e mecanismos para ser fácil de integrar estes payloads. E uma das coisas que necessitámos de fazer foi ter formas de qualquer payload que se ligasse funcionasse como quase se liga um cabo de Ethernet no router, e automaticamente o drone reconhecia essa informação. Para isso tivemos que colocar chips no drone que faziam este switching de informação entre dentro do drone. Era a parte de comunicação, ao fim e ao cabo. Certo, mas interna dentro do sistema do drone, e não tendo um switch convencional lá dentro. Exatamente, ele detecta automaticamente que tipo de equipamento é que se está a ligar, não é, ao fim e ao cabo. Não é um cabo de Ethernet tradicional, mas o princípio para se pensar é mais ou menos a mesma coisa. Vocês conseguem garantir então que nada daquilo leva componentes chineses, é isso? Nós estamos a fazer drones que são NDA compliant e Blue IS, e nesses, que é uma norma americana, nesses não pode ter componentes chineses. Portanto, esse foi o trigger para vocês conseguirem entrar nos Estados Unidos, ao fim e ao cabo. Sim, para os Estados Unidos isso é quase um must. Mas há muitas coisas que ainda é muito difícil não ter chinês. Por exemplo, baterias é muito complexo encontrar não chinês. Mas tentamos ao máximo fazer tudo em Portugal, o que não conseguimos na Europa e o que não conseguimos Estados Unidos, Brasil ou Canadá. Agora vamos falar aqui sobre a parte ética. Vocês, já uma vez vos aconteceu, eticamente falando, aparecer algum projeto ou aparecer algum cliente que vocês tenham dito, aqui é onde eu desenho a fronteira e daqui para aqui não vou? Sim, e é uma linha que vai sempre variando ao longo do tempo. Eu diria que mesmo internamente há 4 anos havia muitas coisas, há 4 anos atrás havia muitas coisas que estamos a fazer hoje em dia que não iríamos fazer, ou seja, evoluímos. A linha avançou muito mais no setor da defesa, e o nosso mindset era totalmente civil há uns anos atrás, mas mais recentemente já nos apareceram projetos para fazer coisas parecidas a Shahed europeus, e é uma linha que nós não queremos passar, e trabalhar nesse tipo de sistemas não nos é tão interessante. Sistemas de defesa, motorização, é mais o setor de defesa onde nos vamos posicionar. Portanto, quando dizes defesa, estás a dizer que não vão ter drones de ataque, é isso? Sim, sobretudo isso. Temos drones anti-drones que estamos a desenvolver, mas são drones que não são pensados para ataque. Portanto, são drones pensados para atacar um outro drone. Certo. E como é que tu crias drones para atacar outro drones? Porque há sempre aquela dificuldade. Ou seja, eles podem ser sempre usados para ataque. Isso é quase hipócrita dizer que não vão ser usados, mas todos os algoritmos que nós estamos a fazer é para eles serem automatizados para atacar outros drones, ou seja, fazerem identificação, detecção e seguimento de outros drones, porque eu acho que no futuro cada vez mais vai ter que haver um investimento muito, muito forte nesta área.
Agora sente-se isso muito no setor de defesa, mas acho que no futuro, daqui a 2 anos, mesmo no setor de segurança pública, cada vez mais vamos ter que ter proteções para este tipo de sistemas. Com a guerra da Ucrânia, a Ucrânia ficou conhecida também agora como um grande criador de drones, não é? Uma plataforma. Sim. Além da Ucrânia, também é conhecido que o Irão também era alguém que era um país que também criava bastante, tipicamente até a vinda para a Rússia. Neste panorama internacional, o que é que tu vês como o futuro destes diversos players, a Europa, a Ucrânia, Irão, Rússia, China? O que é que tu vês aqui no futuro disto? Isso é muito difícil dar uma resposta concreta, ou seja, claramente eles estão a evoluir muito mais rápido pela necessidade, e há bocado falámos um bocadinho da burocracia que é desenvolver algumas coisas em Portugal. Lá é exatamente o oposto, ou seja, certo. Tudo o que dê para desenvolver nova tecnologia, eles são empurrados a fazê-los, porque é uma questão de vida ou de morte, e historicamente sabemos que nesses momentos é quando a tecnologia mais avança. Por isso esses países claramente vão avançar mais rápido, não há como negá-lo. Mas também muita da tecnologia que está a ser feita, sobretudo na Ucrânia, que é o que temos mais visibilidade, são coisas que muitas vezes não estão totalmente bem desenvolvidas para um uso em situações não de guerra, ou seja, são sistemas que já sabe como eles vão operar 1 ou 2 vezes, a qualidade não é um fator importante, que normalmente não é um mindset de países que não estão em guerra. Ou seja, um drone na Marinha Portuguesa, no Exército, é suposto operar muitas vezes. Na Ucrânia, se for operar 1 ou 2 vezes, os sistemas estão desenhados de formas diferentes. E ele é criado para ser destruído no momento em que levanta, já sabe que vai ser destruído a seguir. Ou isso, ou mesmo que não seja desenhado para ser destruído a seguir, quer se queira, quer não, acaba por ser destruído rapidamente. Se ele não se autodestruir, alguém vai destruir. Exatamente, por isso é um mindset de desenvolvimento bastante diferente. E até, por exemplo, depois se quisermos olhar para pegarem alguma desta tecnologia e usá-la para setores civis, normalmente não são o tipo de sistemas que se queira estar a operar no setor civil. Ou seja, nós não podemos ter drones a fazer, no caso dos Estados Unidos, a operar em cidades em que, quando há um acidente numa escola, numa estrada, o drone tem que lá ir e depois o drone chega lá e cai. Coisas dessas não podem acontecer. Ou seja, o design do drone e todo o mindset de desenvolvimento do drone é ligeiramente diferente. Do próprio drone também, né? Até porque, como ao início falámos, os vossos drones estão preparados para o dual use, ou seja, tem que ser usado em ambiente civil e em ambiente militar, não é? Que eles são maioritariamente feitos para certo, mas para cenários de guerra, como se a Ucrânia se encontra, aquilo é o melhor tipo de drones que eles podem ter, e depois eles conseguem criar cadeias de produção altamente optimizadas para quantidades, que mais uma vez é o que eles precisam. Ou seja, precisam de quantidade e não de qualidade. Milhões de drones ao ano. As pessoas precisam de grande quantidade de sistemas. Olha, Dário, muito obrigado por teres vindo aqui ao episódio. Obrigado eu. E agora tenho aqui umas perguntas que fazemos sempre no final. Primeira pergunta: em termos profissionais, quem é a pessoa que mais te inspira? Essa é uma pergunta complexa que eu não tenho uma resposta muito estruturada. Eu gosto muito da maneira de pensar do Ronaldo, e eu sinto muito no sentido em que acho que as pessoas devem trabalhar e esforçar-se ao máximo, e os resultados por esse efeito aparecerão. E eu revejo muito nesse sentido, ou seja, normalmente não planeio muitas coisas a longo prazo, eu esforço mais em olhar para as coisas que eu posso melhorar e esforçar-me ao máximo no trabalho, e depois acho que os resultados acabarão por aparecer no futuro. És o segundo que apresenta esse exemplo, e acho que sim, o Ronaldo é um exemplo para todos. Segunda pergunta: quando é que foi o aha moment? Quando é que foi aquele momento em que tu pensaste assim, epá, isto vai explodir? Eu não sei se já tivemos um aha moment, ou seja, nós temos esforçado ao máximo para conseguir evoluir a empresa, e ao longo dos tempos vamos tendo pequenas milestones de sucesso, e depois olhamos para a próxima, mas eu não diria que tivemos um momento eureka, chamemos-lhe assim. Vamos tendo pequenos desenvolvimentos de sucesso em novos produtos, vendas significativas que basicamente nos motivam a seguir em frente, mas não diria que houve assim um momento eureka até agora. Terceira pergunta: pior experiência com o cliente? Nós nunca tivemos assim uma experiência super negativa. Tivemos momentos complicados, mas mais no sentido de serem muito desafiantes para a dimensão que nós tínhamos. Por exemplo, o primeiro contrato que tivemos com a Marinha foi muito importante para a empresa, foi o primeiro contrato no setor da defesa, foi um volume grande versus o que nós tínhamos até à data,
e tivemos que trabalhar imenso para conseguir entregar as coisas. Tivemos também alguns problemas com fornecedores que não estavam a conseguir entregar as coisas a tempo e que depois nos aumentaram ainda a pressão para entregar as coisas no prazo. Mas não diria que tivéssemos assim uma super má experiência com um cliente até agora. Acho que temos tido muita sorte até hoje. A Marinha tem-nos tratado super, super bem, por isso claramente não vejo assim um cenário em que tenhamos tido um mau cliente. Última pergunta, onde é que fez a Beyond Vision daqui a 5 anos? Ou seja, o futuro neste setor da defesa acho que é muito, muito, muito imprevisível. Eu pessoalmente acho que ainda é muito incerto como é que toda essa parte de algoritmos de inteligência artificial vão evoluir e como é que essa evolução vai redesenhar todo o desenvolvimento tecnológico. Mas para onde eu estou a encaminhar a Beyond Vision é claramente para sermos uma empresa totalmente diversificada em sistemas autónomos, e estamos já aos dias de hoje a trabalhar em novos sistemas também aquáticos autónomos, e vamos continuar a desenvolver a nossa plataforma cloud para cada vez ter mais algoritmos para automatizar os drones e ser cada vez mais simples e mais práticos de utilizar os drones. E acho que daqui a 5 anos vamos ser uma empresa mundial com clientes sobretudo em países NATO, mas também noutros países aliados da NATO, e com sistemas autónomos de todas as categorias. Dário, olha, muito obrigado. Boa sorte. Obrigado, eu. Boa sorte para os vossos novos projetos civis e militares, quer em Portugal, quer aí pelo estrangeiro fora. Obrigado. O caso que hoje exploramos mostra como a engenharia de alta performance, aliada a uma visão estratégica, é capaz de derrubar barreiras geográficas e integrar cadeias de valor internacionais. Como tem sido hábito, o ambiente militar incentiva o desenvolvimento da tecnologia e reescreve as regras da soberania e do progresso industrial. Já sabem, o episódio fica disponível na RTP Play e nas diversas plataformas de podcast. Muito obrigado por estarem desse lado. Até ao próximo episódio.